Socó, Certo. né? Algumas pessoas conhecem, inclusive eu conto isso como testemunho em todas as igrejas que eu vou, eu faço questão e digo que eu fui moradora de periferia, né? Mas nesse período você já sonhava em ser cantora? Você imaginava que ia acontecer tudo isso que está acontecendo hoje com você? Pastor, sonhar eu sempre sonhei, independente da minha circunstância financeira. Agora, imaginar que aconteceria tudo isso e da forma que aconteceu, jamais. Não tinha nem como, a minha circunstância não permitia. Tá certo, eu quero aproveitar para dar um recado que a gente sempre dá para o pessoal que está em casa. Ela estava lá cantando na igreja e aconteceu alguma coisa que mudou a vida dela. Mesmo ela sendo fiel com Deus na igreja, gente. Quero deixar esse recado para você. Você que às vezes está dentro da igreja e às vezes reclamando da vida, achando que não vai dar certo, achando que não vai dar a volta por cima. E não é bem por aí. Vamos ver mais um pouquinho ela cantando na igreja ainda. E daqui a pouco você vai ver o que aconteceu na vida dela. Vamos lá, mais um VT. Amém. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque Deus está comigo. Ai, eu confiarei. Ai, eu confiarei. Ai, eu Esse foi o seu começo, então? Morando no Morro do Socó e cantando e louvando a Deus na igreja. Exatamente, pastor Rubens. Essa foi uma etapa da minha vida onde tudo que eu tinha era a presença de Deus. Na realidade, quando você tem a presença do Espírito Santo de Deus, na verdade, você tem tudo, pastor Rubens. Maravilha. E nesse período você trabalhava, se não me engano, em uma rede de lanchonete. Como que é essa história? Conta pra gente. Sim, exatamente, pastor. Foi quando tudo começou, certo? Então, eu vinha de um ministério cantando em igrejas pequenas ao redor do meu bairro, igrejas simples, né, onde Deus fala fortemente com a gente. E nessas igrejas eu comecei a receber muitas promessas, né, pastor Rubens? Então, Deus começou a usar profetas e profetisas para falar uma única profecia. Então eu escutava isso, pastor. Elisângela, eu tenho uma obra muito grande a fazer na sua vida, você nem imagina. Você tinha uma promessa de Deus. Isso, exatamente. E Deus constantemente falava, olha, eu, o Senhor, vou te levar aos 4 cantos da terra, né? E vou fazer uma obra grande na sua vida. E tudo isso trabalhando lá para ganhar, sustentar, para ter o seu recurso. Exato. Ao mesmo tempo, pastor Rubens, que eu escutava essas profecias, eu estava trabalhando, foi com 17 anos de idade, eu comecei o meu primeiro emprego. Onde era? Como atendente funcionária do shopping Continental, no McDonald's. No McDonald's? Isso, olha que só. é uma rede. Então você usava aquele bonezinho, né? Isso. Aquele bonezinho, aquele uniforme. Exatamente. Tá certo. Essa era a Elisângela, então, cantando, louvando a Deus na igreja, trabalhando ali para levar o sustento para sua casa e para sua família. Sim. Bem, me parece que no ano de 2006 a sua vida teve uma reviravolta, né? Aconteceu algo importante aí, mas vamos ver um VTzinho aqui. Daqui a pouco você vai falar que reviravolta que foi essa. Vamos lá. Vamos. Why can't you
Que é isso, Elisângela, que está acontecendo aí? Glória a Deus. Esse checão que você está segurando, Glória que reviravolta que foi essa na sua vida? Pastor, realmente foi uma reviravolta, né? O Senhor cumpriu a promessa dele na minha vida, que era de me honrar, né, em primeiro lugar. Então, realmente nós fomos selecionados. Foi feita, pastor, toda uma etapa de seleção de países, e aí o Senhor me colocou entre 13 semifinalistas no concurso Voice of McDonald's, né? Você é um dos mais importantes aí do mundo na área musical, né? Olha, realmente foi o primeiro concurso, nunca tinha se ouvido falar na história do McDonald's de um concurso de canto. Foi o primeiro. Primeiro, muito bom. Isso. E aí Deus me levou até a cidade de Orlando, nos Estados Unidos, para competir, pastor Rubens, com 13 pessoas, cada uma de um país, cada uma na sua língua. E eu representando o meu país, representando o meu evangelho, né? E cantando em português, porque eu não falo inglês. Eu quero comentar então com você, porque há alguns instantes nós vimos a Elisângela cantando na igreja, que canta até hoje, inclusive, né? Não parou de cantar na igreja, mas de repente ele entrou já um VT, você ali naquele palco, tá certo? Com pessoas de Hollywood ali te olhando, e eu queria te perguntar, algumas emoções aqui, fala um pouquinho sobre a sua emoção quando você recebeu a notícia lá que você tinha entrado nesse concurso. A primeira emoção, qual foi? Olha, pastor, a primeira emoção que eu senti foi um sentimento de agradecimento. Você recebeu a notícia, onde você recebeu a notícia? Ah, sim. Quando eu recebi a notícia de que eu iria viajar, né? Na realidade eu estava trabalhando, né? Eu estava no shopping com aquele uniforme todo e trabalhando bastante. E foi quando alguém chegou em mim e disse: Elisângela, você vai disputar com 13 pessoas no concurso Voice of McDonald's. E você terá que viajar para Orlando, nos Estados Unidos. E aí você já pensou na promessa que Deus tinha feito, se lembrou e falou, poxa, agora vai se tornar realidade. E aí você viveu mais uma emoção que foi a sua viagem, primeira vez ao exterior, é isso? Sim, pastor. Na realidade, Deus ele é um ser surpreendente. Então, era um desejo íntimo do meu coração conhecer os Estados Unidos. Então, pastor, eu escutava as músicas americanas, eu assistia os filmes e falava, esse lugar é maravilhoso, meu coração batia forte, eu falava com Deus, porque até então era um sonho, eu falava, Senhor, eu tenho um sonho que é de conhecer os Estados Unidos. E até nisso, o Senhor, ele colocou a mão dele, detalhou e... Parece até que teve uma história engraçada na hora que você foi embarcar. O que aconteceu lá? Sim, antes de eu viajar, o senhor sabe que a gente tem que fazer uma entrevista no cônsul, né? No consulado. E para a gente ter o nosso visto e sair para fora do país. Bom, eu fui, contei toda a minha história, que eu iria participar de um concurso, né? Contei minha estrutura física e financeira. Ai, pastor Rubens, a moça não entendeu nada porque ela era americana, falava pouco português. Teve que uma outra pessoa que estava comigo falar toda a história em inglês com ela. E aí ela falou assim, tudo bem, ela canta? Então manda ela vir cantar aqui. E aí, pastor, foi uma prova de fogo, Deus estava testando a minha fé ali naquele momento. E aí eu cantei um louvor que é o